Lucas 11, 4. Essa é a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje nós vamos falar brevemente sobre tentação. E eu não sei até que ponto você já permitiu que o Espírito Santo trouxesse uma revelação ao teu coração sobre o assunto. Para você compreender, quando você se converte, entrega sua vida a Jesus, se batiza, desce as águas, ceia, passa a fazer parte do corpo de Cristo, se membra a uma igreja, se torna dizimista e ofertante, e serve, desenvolve o seu chamado, o seu ministério. Isso não impede que os demônios não tentem você. Tanto aqueles que estão no mundo, como aqueles que estão dentro de uma igreja, são tentados. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Por quê? Porque o diabo, ele conhece a fraqueza de cada um. Quem está no mundo, muitas vezes, já está entregue. Ele está com a mente cauterizada, o coração endurecido. Ele pode até ter uma religião, confessar uma fé, ter o seu credo, e na verdade, o coração dele estar longe de Deus. Ele não vive para Deus, ele vive para ele mesmo. Do mesmo jeito, acontece quem está na igreja. Aquele que é de Jesus, a tentação não para. O diabo continua se levantando contra ele, para roubar a sua fé e esfriá-lo espiritualmente. E neste caso, o diabo também conhece o seu passado. O diabo sabia do que você gostava, ou sabe do que você gostava. E o diabo, ele se apresenta a você de uma forma muito sorrateira, muito melindrosa, às vezes tão discreta que você não identifica que é algo espiritual. Você pensa que é algo de você mesmo. Você pensa que aquele pensamento partiu de você por livre e espontânea vontade, quando o diabo trabalha por detrás, trazendo uma inspiração maligna, também chamada de tentação, e que leva você ao teu passado, leva você de volta a uma vida de pecado, iniquidade e transgressão. O diabo, ele intenta principalmente contra aqueles que são da igreja. Tanto é que o próprio Jesus disse que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos, não encontrando pousada, ele pensa: vou retornar à minha antiga morada. E ele chega lá e pega a pessoa vazia. Ela não se encheu do Espírito Santo, porque só tem uma forma de você vencer o diabo: quando ele te ataca com tentações. Não importa se são pequenas ou se são grandes, porque há quem diga que não existem tentações pequenas e grandes. Tentação é tentação, e o objetivo dela é de destruição. O diabo, ele quer assolar, ele quer prejudicar, e ele então se levanta. Aquele pensamento não vem de você, aquele sentimento que você aceitou não vem de você.
aquela atitude que você tem, aquele ímpeto, não é você. Alguns podem dizer: eu não te reconheci naquele momento, você perdeu a cabeça, você falou coisas terríveis, você fez coisas que eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer. Quando nós falamos então sobre tentação, a gente pensa que tentação é aquilo que é óbvio, ou seja, tentação para roubar, tentação para matar, tentação para adulterar, tentação para mentir. Aí você pensa, como bom crente que você é: eu não tenho sido tentado. E é um grande perigo para você pensar que não tem sido tentado. Aqui Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, se trata de algo eminente. Não pense você que o diabo tira férias, folga, descanso, que faz greve. Não. O tempo todo o inimigo se insurge para atacar você na tua simplicidade. E quando eu falo simplicidade, eu estou falando da ignorância da palavra. Porque a Bíblia diz: não ignoreis os vossos ardis. E você quer vencer um pecado sem vencer primeiro uma tentação. Não é fácil vencer uma tentação, mas é possível você vencer uma tentação. Sozinho você não vai vencer uma tentação. Você precisa do Espírito Santo, que vai te revelar a palavra de Deus. E esta palavra vai marcar teu coração com algo que se chama poder de Deus, revelação de Deus, que vai te conceder autoridade. Esta autoridade, quando se manifesta, vai liberar este poder e vai liberar esta revelação. Muitos são bombardeados na vida e pensam se tratar de algo apenas natural, comum, corriqueiro. E aqui nós estamos para denunciar que não é uma banalidade, porque você tem sofrido por conta das tentações que você não tem vencido. Você tem sofrido por conta dos pecados que você tem praticado. E o crente, quando ele se converte, ele sabe que aquele pecado não é aceito por Deus. Então o que ele faz? Ele esconde, ele camufla, ele maqueia, ele disfarça. Então quando nós olhamos para a cara uns dos outros, nós achamos que essa pessoa é mais santa do que nós. Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas o que eu quero é desnudar a nossa natureza esta noite, para que o diabo seja desmascarado. Porque o diabo, ele quer que você faça de conta que é crente, faça de conta que é convertido, faça de conta que é espiritual, faça de conta que é filho e filha de Deus, quando na verdade nós continuamos com as mesmas práticas que nós tínhamos quando éramos lá do mundo. Lá no mundo a gente estava servindo o pecado, a carne, o diabo. E hoje nós estamos na presença deste Deus que é longânimo, paciente, que é justiça, mas até hoje não decretou, talvez, sobre a tua vida, o seu juízo.
não provoquemos a ira do Senhor, porque Ele tem falado com cada um de nós, e esta noite é uma noite de alarido, é uma noite onde somos tratados pelo seu amor, para que possamos deixar neste altar tudo aquilo que tem nos acompanhado ao longo de muito tempo, e que tem trazido maldição, sentença e condenação sobre a nossa vida. Você não consegue melhorar, crescer, mudar. Você sabe que Jesus pode transformar uma vida, mas você mesmo não tem sido transformado. Você até gostaria de ser diferente, mas na tua própria força não consegue. Você quer criar raízes numa igreja, mas quando você começa a ser contraditado ou confrontado, você se muda para outra igreja, e assim nunca Deus consegue curar você, na sua personalidade, na sua forma de ser, agir, sentir, pensar, falar. Deus não consegue trabalhar no teu temperamento, Deus não consegue trabalhar no teu caráter, porque sempre você está fugindo do tratamento. A igreja para você tem que ser um lugar confortável, onde ninguém mexe nas tuas feridas, porque isso causa dor. Eu entendo, isso te leva para o passado, isso te desestabiliza, mas é necessário fazer a asepsia desta ferida purulenta, que sangra sempre e faz você ser quem você não é. Você ainda não é a melhor edição de você mesmo. Tem muitas coisas que precisam ser tratadas na sua vida, e quando isso acontecer, você vai parar de cobrar perfeição dos outros, porque a gente acha que quem deve mudar é o fulano, é o cicrano, é o beltrano. Quando você muda, não importa se os outros querem mudar ou não. Sabe por quê? Eu não vou sofrer mais pela atitude dos outros. Eu não vou sofrer mais se sou aceito ou se sou aprovado. Eu não vou sofrer mais porque não sou dependente de ninguém, a não ser daquele que morreu na cruz por mim, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Na verdade, precisamos desenvolver a nossa identidade, nos parecer mais com Cristo, permitir que a palavra traga restauração na nossa vida, para que a gente possa glorificar realmente o reino de Deus. Porque aquele que diz que é crente, o testemunho dele muitas vezes é terrível, afronta, escandaliza. Sempre tem alguém cobrando de você a confissão da sua fé. Escuta, mas você não é crente? Crente pode se comportar assim, crente pode fazer isso, crente pode falar desse jeito. O fato é que nós precisamos nos humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor e dizer: Deus, eu preciso me converter. Dia a dia você precisa se converter. Amados, dia a dia eu preciso me converter, mesmo sendo pastor. São muitas as tentações que nós enfrentamos em nossas vidas, mas nós precisamos olhar para Jesus. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas venceu cada uma delas. Deus quer que você vença. Vamos olhar para o exemplo de Jesus, vamos aprender com ele, e vamos crescer espiritualmente. Isso significa amadurecer na nossa conduta ética, moral, social, espiritual.
porque nós devemos tratar o nosso caráter de forma específica. Por exemplo, caráter familiar, como é que você é com a sua família? Você não pode ser de um jeito com a sua família, dentro de casa, e fora você ser de outro jeito. Tem muitas mulheres que dizem, se você fosse aqui dentro, o que você é lá fora, a gente seria muito feliz. Uma vez uma criança disse para o seu pai, que era pastor: papai, vamos mudar para a igreja, vamos morar lá. O pai disse: por que, minha filha, você quer mudar para dentro do templo? Ela disse: porque lá, papai, como pastor, você é diferente do que é em casa, para a mamãe e para nós. Veja bem como a coisa é séria. Precisamos confrontar o nosso caráter familiar. Como você é como marido, você entende a sua mulher como a parte mais frágil, você ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. Olha o que é que Deus pede para nós. Você, esposa, é mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, ela constrói um lar abençoado, diferente. Não adianta olhar para trás e dizer: eu venho de uma família de pessoas separadas, casamentos que não deu certo, adultério, infidelidade, prostituição, quebra de aliança. Você tem que se determinar e dizer: eu decido construir uma família em Deus. Eu decido ser uma intercessora sobre a vida do meu marido. Casamentos acabam porque a mulher deixa de ser intercessora do marido. O marido precisa estar debaixo das orações da esposa, e não oração controladora. Eu estou falando de uma cobertura espiritual construída com sabedoria, porque o homem, ele não pode ser dominado pela mulher. Ou seja, tem mulher que quer orar para o marido fazer o que ela quer, e não o que Deus quer, a vontade de Deus. Para ter uma família feliz, o marido tem que se subjugar à mulher, a mulher se subjugar ao marido, não ignorando a posição dele como sacerdote do lar, como autoridade que Deus constituiu e colocou sobre ela para poder abençoar a vida da família. Casais de Deus vão orar e interceder pelos filhos que têm se desencaminhado em nossa sociedade. Hoje, os padrões são diferentes de antigamente. Hoje, esta geração tem sido doutrinada para se rebelar contra os pais. Lá atrás, isso também acontecia, mas era diferente, talvez de uma forma mais velada, mas hoje é de forma explícita, escancarada, onde os filhos desonram os pais, quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, não importa se eles estão certos ou estão errados. Não estou dizendo que você deve consentir ou até mesmo aprovar, mas eu estou dizendo que você pode discordar de forma respeitosa. Você não afronta aquele que é autoridade sobre você, no caso os pais. Hoje, o marido não ama mais a esposa não ama mais o marido, eles vivem por conveniência, alguns por acomodação, vivem por viver. Existe o gostar, o estar acostumado, paixão e amor. E por incrível que pareça, dentro de um lar cristão, que se diz cristão, acontecem as mesmas brigas da casa do ímpio, os mesmos xingamentos, as mesmas discussões.
forma vexatória, a ponto do vizinho, que sabe que você é crente, que faz parte de uma igreja, ter vergonha alheia, porque depois você passa com aquela cara lavada na frente da casa dele, com uma Bíblia debaixo do braço, ainda vai convidá-lo para assistir um culto com você. Os pais precisam amar os filhos precisam ouvir da boca dos pais: meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo. Sabe por quê? As pessoas que nós atendemos me dizem em aconselhamento: pastor, eu não me lembro do meu pai dizendo para mim, eu te amo. E eu também não me lembro dizendo para o meu pai, eu amo o Senhor. Eu não me lembro dizendo para a minha mãe me dizendo, eu te amo. E também eu não me lembro dizendo para ela, eu te amo. Por quê? Porque esta família não foi construída sobre este amor. Aí você me diz: pastor, eu amo do meu jeito. Eu dou casa, roupa lavada, passada. Eu cuido. Então isso para mim é amor. Mas nós precisamos aprender a comunicar este amor. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos sentir amados, porque aqueles que se sentem amados vão derramar amor. Esta sociedade vil, cruel, implacável, sem limites, precisa conhecer o amor de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, um dos sinais é que o amor se esfriaria. Amados, hoje as pessoas vivem uma situação de indiferença terrível. Uma vida vale tão pouco. A pessoa vai ser assaltada, o ladrão não chega nem a levar nada, mata ela por bel prazer, simplesmente por matar. Uma vida vale uma carteira com R$2, com R$5, com R$10. Como o Everaldo falou, poucas pessoas são aquelas que se compadecem com a realidade do outro. É claro que a gente precisa saber quem ajudar, porque tem gente que não merece ajuda. Quando você for ajudar alguém, você tem que lembrar o que foi que ele plantou para chegar nessa situação. Porque tem gente que vai alcançar a misericórdia, mas tem gente que a vida inteira vai patinar, vai continuar ali no atoleiro, no charco, no lamaçal de pecado, porque não venceu a tentação. E o que ele colhe? Ele colhe esse tipo de coisa. Não estou falando daquele irmão querido e amado que precisa da nossa mão estendida e que sabe onde vai bater. E quando ele fala com você, você vai dizer assim: meu irmão, toma, o pouco que eu tenho, eu divido com você. Foi o que o Everaldo falou. Compartilhou 70 com um, compartilhou 30 com o outro. A gente sabe quem ajuda, e a gente tem prazer em ajudar, e a gente quer fazer sempre, e a gente quer fazer muito mais. Só que muitas vezes nós colocamos a nossa oferta na canequinha do diabo, porque aquela oferta vai e não volta mais. Você tem que ser bom solo. Ouve o que eu estou te falando. Você tem que ser bom solo. Quem plantar em você vai ser abençoado, porque quem planta tem colheita. Diga isso comigo: quem planta tem colheita. Então nós precisamos, queridos, nos colocar no lugar de outra pessoa. Jesus, quando ia orar por alguém, a Bíblia diz que ele sentia íntima compaixão. Ele se colocava no lugar daquela pessoa. É o que nós devemos fazer. Só que nós queremos pregar o amor para o mundo, sendo que a gente não vive amor dentro da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Não estou dizendo que é fácil, é trabalhoso, mas quando você começa a se render à graça de Deus, você se torna uma pessoa humilde. Você passa a ouvir a sua mulher,
e você vai dizer assim: não é que ela tem razão? A mulher geralmente tem razão. O problema da mulher é que ela fala na hora errada. É mais importante como você fala do que aquilo que você fala. Então a mulher não pode ser descompensada. O marido chega tarde do trabalho, a mulher vai pesar na cabeça dele. Deixa ele tomar um banho, deixa ele jantar, deixa ele se atualizar, assistir o jornal dele. Aí depois ele vai puxar papo com você. É a hora certa de conversar. Não adianta. Ele põe o pé no portão, graças a Deus você chegou, não suporto mais o Joãozinho. O Joãozinho está aprontando todas. Hoje ele jogou pedra no carro do vizinho. Hoje ele riscou o carro. Hoje ele quebrou não sei o que. Esse menino está me deixando louca. Ai, olha aqui, está vencendo a água, está vencendo a luz, está vencendo a internet. Se não pagar vai cortar. Não tem mistura. Você vai comer arroz e feijão puro. O chuveiro queimou. Misericórdia. A Bíblia fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixadeira. A mulher tem que ter sabedoria. Ela tem que dar a volta por trás. Ela tem que saber abordar o marido, senão vira briga. Toda conversa vira discussão. Queridos, está na hora da gente entender o que é tentação. Então tentação não se trata apenas do óbvio: matar, roubar, mentir, adulterar. Não. Tentação é toda ação maligna do inferno, com propósito espiritual de prender alguém nas suas emoções, nos seus sentimentos e principalmente no reino invisível. Vou repetir: tentação é toda ação maligna do inferno. Diga comigo: tentação é toda ação maligna do inferno, com propósito espiritual de prender alguém nas suas emoções e nos seus sentimentos, no reino invisível. Você sabia que você pode estar dentro de uma igreja, mas preso espiritualmente? Por quê? Tem coisas do passado que te machucam, que te ferem, que dói, que te faz sofrer. E agora nós vamos descortinar um pouco disso, para você entender melhor. Guarda isso: o diabo te ataca nas emoções e nos sentimentos. Por quê? Porque o ser humano é um ser emocional. Quando o diabo ataca você na sua estrutura psicológica, através das suas emoções e dos sentimentos, ele desestabiliza você. Você sai do prumo. Você perde o rumo, a direção. Tem gente que deixa de comer, tem gente que deixa de ter alegria, tem gente que deixa de dormir, tem gente que perde a paz, tem gente que perde o rendimento no trabalho, tem gente que fica desanimado, desmotivado, desencorajado. Deixa eu falar algo para vocês: uma arma poderosa do diabo é quando ele consegue alcançar você a ponto de você ficar desanimado, desmotivado, desencorajado e sem iniciativa. Agora eu te pergunto: se você não está assim, você conhece alguém dentro da igreja que está assim? Quem está lá fora no mundo, a gente diz, ele está assim porque ele não tem Deus. Mas e quem está dentro da igreja e tem Deus? É porque a pessoa precisa vencer aquilo que tem lhe atacado, de forma direta ou de forma indireta, e se trata de algo espiritual. Então a pessoa, ela se torna refém, prisioneira, detenta, ela está presa em cadeias espirituais. E a sua criação, ela te programou
para você ser desse jeito, e para você viver dessa forma. Vamos entender alguns princípios aqui. Vamos falar do quanto vulnerável você é, e você não se dá conta, mas o diabo sabe disso. Ele conhece os nossos pontos fracos e pontos frágeis. Tem áreas que nós, graças a Deus, melhoramos, mas tem áreas que nós nos negamos a trabalhar. Tem área que a gente não quer confessar. Tem áreas que você reluta por conta de um pecado de estimação. Aí você vai alimentar um pecado secreto e um pecado oculto, e aquilo destrói a tua vida em Deus, porque esse Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito. E quando a Bíblia diz ser de santo como eu sou santo, Ele está dizendo seja amadurecido como eu sou. Quando você entende o que é ser amadurecido, você vai ser puro, limpo, consagrado. Nós fomos separados para algo santo. Não queira ser do mundo de novo. Como é triste para Deus, Ele te resgata, Ele te tira do mundo, e depois de um tempo você volta para uma vida de condenação, de pecado, de malignidade. O inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Você não foi feito para errar. Para viver angustiado, deprimido, perturbado. Em alguns casos até endemoniado. Você não nasceu para perder, para se frustrar, se decepcionar, se desiludir. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Você não nasceu para usar drogas, beber, fumar, se prostituir. Você não nasceu para ter uma vida torta. O plano de Deus para você era perfeito. E eu quero enfatizar que é perfeito, porque este Deus é perfeito. Lá atrás o diabo se insurgiu contra Deus para destruir a obra perfeita, mas Jesus foi enviado para buscar aqueles que se haviam perdido, aquele que se tornou imperfeito na sua vida, na sua essência, na sua natureza, agora tem o Zoe de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus. Tudo que nós precisamos é nos parecer com Jesus e declarar como o apóstolo Paulo, sem presunção: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você olha para a sua criação, você vai entender muita coisa. Quer ver? Talvez você diga hoje: por que é que eu sou desse jeito? Você foi programado para ser do jeito que você é, mas você não se deu conta. A tua personalidade, ela foi formada, alguns chegam a dizer que até os 7 anos, e existe uma discussão em cima disso, não quero entrar nela, mas imagina só, que enquanto você era novo, você era como se fosse uma esponja, você estava absorvendo tudo. Tem mais coisa em você do papai que você não gosta do que você imagina. Tem mais coisa em você da mamãe que você não gosta do que você imagina. Você é uma somatória dos dois. Aí você me diz: Deus me livre, cruz credo. Mas a tua vida depende da forma que te modelou. A tua vida depende da forma que te modelou. Você teve uma infância difícil,
entra numa adolescência complicada, e sem referencial, sem acompanhamento, sem apoio, sem estímulos positivos, sem orientação, principalmente sem Deus. E como isso é importante, aí você cai dentro de uma igreja, aí você pensa, eu estou aqui por acaso. Não, esse Deus não é um Deus do acaso, Ele é o Deus do propósito. Nós acreditamos em cristocidência. Eu quero te falar uma coisa, sabe por que você está aqui dentro? Sabe por que vocês estão aqui dentro? Sabe por que você está aí em casa? É porque Deus, Ele quer te modelar e deixar você do jeito dEle. Você vai criar uma outra forma, você vai desenvolver um outro caráter, personalidade, temperamento, identidade, e você vai vencer as tuas limitações, os teus bloqueios, os teus impedimentos. Deixa Deus transformar você, deixa Ele cuidar das suas lágrimas, enxugar as tuas lágrimas, deixa Ele cuidar da tua dor, deixa Ele cuidar do teu sofrimento. Porque quando você olha para trás, você pensa, estou sozinho, não tenho pai, não tenho mãe, tem filhos que são órfãos de pais vivos, tem pai biológico, mas ele não foi presente, ele não soube entender o filho, ele não estava pronto para educar um filho, ele não estava pronto para ser referencial na vida daquele filho. O que é que nós aprendemos em casa com os nossos pais? Herança é o que eles deixam para nós, legado é o que eles deixam em nós aqui dentro. Aprendi isso com o papai, aprendi isso com a mamãe, é o princípio, é o valor que muitas vezes eles não nos deixaram. Não foi por mal, eles nunca ouviram uma palavra como essa, eles nunca aprenderam como ser melhores como pais, mas você está ouvindo, você está aprendendo para amá-los, para perdoá-los, não para julgá-los. Mas você tem a obrigação de ser pai e mãe melhor do que os pais que vocês tiveram. Você talvez não tenha sido um bom filho, e quem não é um bom filho acaba não sendo um bom marido, acaba não sendo um bom funcionário, um bom cooperador naquela empresa, acaba não sendo um bom crente, acaba não sendo um bom líder, acaba não sendo um bom amigo. Mas tudo começou lá atrás, às vezes até mesmo dentro da barriga da mamãe. Nós não falamos de gravidez indesejada, nós falamos de gravidez desprogramada. Porque quando você fala que a criança é indesejada, um espírito de rejeição já entra dentro dela. Já tive casos da mamãe tentar N abortos, várias tentativas para abortar a criança. Algumas delas foram bem sucedidas, outras mal sucedidas. A criança nasceu e nasceu com graves problemas. Nós temos um testemunho de uma pessoa querida. Eu morava perto do cemitério, vejo ela saindo, chorando, enxugando as lágrimas de um dos portões do cemitério da saudade. Eu chego para ela e pergunto o que tinha acontecido. Ela me fala: o médico disse que esta criança vai morrer, não tem jeito. Ela tentou vários métodos abortivos. A criança não era filha do marido, era filha do amante. Ela já estava com idade avançada, e ela
estava pensando que tinha um mioma, e por conta disso a barriga crescia, quando na verdade era uma gravidez. Tudo que você imagina, ela fez para abortar e não deu certo. A criança nasce com hidrocefalia, com a cabeça enorme, com uma infecção seríssima. Ela tinha que passar por uma cirurgia, e esta operação poderia comprometer sua coordenação motora. Eu me lembro que fui no Hospital das Clínicas aqui em Bragança na época. A enfermeira Silvia estava colhendo sua urina, a urina da criancinha, para fazer exames. Ela levanta aquele saquinho de urina, aquele invólucro com urina, e eu oro e repreendo aquela infecção seríssima, e profetizo. Preste atenção, o segredo não está naquele que profetiza. O segredo está na fé daquele que profetiza. O segredo está na unção que está sobre a pessoa, porque ela crê, e porque ela crê, ela profetiza, declara, pronuncia. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender que você também é profeta neste tempo. Porque o diabo fica falando: você é impuro, você é torto, você é imperfeito, você é pecador. A partir de hoje, quando o diabo falar isso, eu quero que você diga para ele: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, diabo, e sou amado. Deus me ama, Deus me deseja, Deus me quis, Deus me chamou, e eu faço parte da sua família por toda a eternidade. Amém? Para de ouvir aquilo que o diabo coloca na tua cabeça. Porque o pai da terra te rejeitou, você acha que o Deus do céu vai te rejeitar. Mentira. Porque o pai da terra não te amou, você acha que o pai do céu não vai te amar. Quando Deus te chamou, Ele sabia com quem estava lidando, e Ele te ama do jeito que você é, mas Ele espera que a gente mude. Eu, graças a Deus, já mudei muita coisa, mas ainda tem outras tantas para mudar. Mas eu quero mudar, eu quero agradar o coração de Deus, e eu sei que você também. Então imagina, essa criança que foi rejeitada, ela foi operada, e a sua coordenação motora não foi prejudicada. Ela é uma moça hoje, de 26 anos talvez, ou mais, acho que mais um pouco, quase 30 anos, perfeita. Quando nós oramos e ordenamos para aquela hidrocefalia que estacionasse, que retrocedesse, e que aquela criança fosse curada, e que um milagre acontecesse, o céu nos ouviu. Deus precisa de pessoas que declarem o milagre. Os céus vão te ouvir, Deus vai te atender. Creia. Por mais complicado e difícil que seja uma situação, pode ter certeza, os céus estão à espera da nossa oração, da nossa intercessão. Você precisa ser mais crente. Não é ser crente para bater palma, rodopiar, dar mortal, virar cambalhota. Não estou falando de manifestação, eu estou falando de testificação. Eu estou falando que você precisa aprender a dizer: eu vou orar por você. Mas pastor, não sei orar. Vá aprender. Mas pastor, nunca orei. Tem sempre a primeira vez. Pastor, será que Deus é comigo? Faz o teste.
Eu comecei orando para gato. Passei no meio do quintal de uma vizinha antiga. O gato dela tinha tomado veneno do quintal de um japonês, ia morrer. Vários gatos morreram ali. Aí ela chorando, desesperada. Eu baixei, botei a mão no gato, que espumava, já sem forças. Quase desacordado, eu disse: Deus, a tua palavra disse: beberes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Isso é para a gente, não é para gato, mas eu apliquei para gato, funcionou. Sabe, começa a orar pelas pessoas. E quando você ora, você vai entender que quanto mais perto de Deus você está, quanto mais santo você é, mais Deus vai te usar. E como é bom. Semana passada, entrou aqui na sexta-feira, uma mulher que chegou à base de morfina, se arrastando. Ela foi para o banheiro em marcha lenta. E quando nós fomos orar por ela, manifestou um demônio. E esse demônio disse que ela tinha sido vítima de um trabalho de feitiçaria. E que ela estava doente por conta da ação maligna desse trabalho. Oramos por ela. No dia seguinte, amados, ou na semana, no dia seguinte, ela expeliu as pedras que estavam nos seus rins. Botou para fora. Aqui, ela mostrou uma elasticidade, uma flexibilidade invejável. Ela bota a mão no chão. Ela parecia uma contorcionista. Amados, é a oração da igreja. É o poder de Deus que está neste lugar. É o nome dele que deve ser exaltado, glorificado e bendito hoje eternamente. Agora imagina só o quanto Deus vai fazer nesta cidade, se você for uma pessoa de Deus, não um agente secreto de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Precisa de oração? Vamos lá na igreja, Deus ora, o pastor ora por você. Precisa de oração? Ô pastor, dá para você vir aqui na casa do fulano, cicrano, do beltrano? Deus vai começar a te usar poderosamente. Uma criança estava muito mal, e de madrugada o pai não sabia mais o que fazer junto com a mamãe. Ele lembrou do que eu preguei. Ele botou a mão nas costinhas quentes da criança, porque ela estava febril. Já tinham feito de tudo, até dado banhinho nela. Eles tinham feito. Mas ele resolveu profetizar. Abriu a boca e declarou, pronunciou, decretou: em nome de Jesus, mal sai da minha criança. Febre abaixo. Toda doença é curada. Criancinha dormiu. E quando ele verifica aquela febre, depois de um tempo, a criança estava normal. Acordou no outro dia disposta, brincando, traquina, bagunçando. Tem mulheres na igreja que sempre sofreram com cólicas menstruais. Elas liberaram fé. Elas creram que Deus podia fazer alguma coisa. Nunca mais tiveram cólica. Viviam no hospital. O período pré-menstrual era uma tortura. Deus curou. O ciclo é normal. E a pessoa não sofre mais, a mulher, como era antigamente. Então você precisa descobrir sua fragilidade. Talvez ela tenha entrado na tua vida muito cedo, quando você era criança, na sua adolescência. E agora, como jovem ou adulto, você sofre em função de uma série de coisas. Vamos trabalhar isso.
Na juventude vem a rebeldia, a discordância, a revolta. Quando você se torna adulto, você se mostra sem humildade. A maior parte das pessoas adultas com quem a gente vai tratar, elas não têm humildade para ouvir. Por isso, muitas vezes, é mais lento o processo de mudança e de cura. Estou falando de cura emocional, estou falando de cura sentimental, afetiva, estou falando de cura das finanças, eu estou falando de cura espiritual também. Quando se mostra adulta, ela não tem humildade, estabilidade. Tem adulto que a vida dele é uma montanha russa emocional. Agora está bem, mas a pessoa parece uma bomba relógio, daqui 5 minutos a gente não sabe. Tem casal que está assistindo um filme, juntos, abraçados no sofá, no maior love. Passa uma cena no filme que desencadeia uma lembrança, e a pessoa é infeliz e ela fala o que não devia falar. O casal briga, entra numa crise feia, quase se separa. Percebe? Algo que não foi tratado, você tem que ser bem resolvido. Porque às vezes a mulher fala alguma coisa para o homem, e o homem, ele tem assim, muita dificuldade para lidar com aquilo, porque aquilo mexeu com um trauma, com um complexo, aquilo mexeu com ele, um complexo de inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração, não sei, mas ele descompensa. Aí a briga é tão feia, que quando o homem perde a discussão nas palavras, ele parte para a ignorância, ele perde no argumento, daqui a pouco ele perde nas palavras, aí ele quer partir para vias de fato, vai para cima. Está tudo bem, estão almoçando, estão jantando, estão tomando café, está uma paz na casa, daqui a pouco os filhos saem gritando do quarto, um pegando o outro pelo cabelo, jogando escada abaixo, falando coisas assim que você nunca concebeu, nunca permitiu que se falasse. Então isso é tentação, e eu quero falar para vocês, que um espírito se aproxima, e ele entra na tua casa para roubar a paz, e você permite. Está assistindo um filme com a mulher, apareceu a cena, aí de repente falou algo que não devia falar, você vai dizer para o marido: bem, amor, esse espírito que está rondando a gente agora, não vai fazer a gente brigar não, em nome de Jesus, vamos vencer essa tentação. Pausa o filme, pega na mão dele, ora com ele, ora com ela. Os filhos estão se atracando, opa, parou. Esse espírito que entrou em casa agora, que está fazendo vocês discutir e se pegar como crentes que são, como irmãos de sangue que são, está repreendido em nome de Jesus. Vamos vencer essa tentação, nós não vamos brigar não, não vamos ficar de mal não, um não vai matar o outro não, porque eu tenho ouvido isso, gente, é irmão brigando com irmão, e se bobear, um mata o outro, por conta de uma coisa boba. Opa, identifiquei, tem um espírito que entrou aqui dentro agora, é um espírito que está tentando a gente para xingar, para brigar, para discutir.
para ter ciúme, para falar palavrão, para chamar desgraça para a vida da gente, para praguejar. Esse espírito está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Sai daqui agora. Você está lá em casa, tranquilo, daqui a pouco vem aqueles pensamentos: desemprego, contas, não consegue enxergar uma porta aberta. Opa, uma tentação. Esse espírito maligno quer dizer que o meu Deus não tem poder para cuidar de mim? Está repreendido, eu amarro e eu expulso. Sai desta casa agora. Não fica conversando com esse demônio. Esse demônio vai dizer assim: ó, não tem milagre para você. Quando você bate o pé e diz: eu creio que o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre, sabe o que vai acontecer? Aquele espírito vai ter que ir embora. E vem aquele espírito que é santo, entra na sua casa, toma o seu coração e te enche de confiança. O camarada sai com você para tomar um sorvete, leva uma fechada no trânsito, ele mostra o dedo do meio, ele que é crente, lavado, remido, purificado e santificado com o sangue do Cordeiro. O outro fecha, joga o carro na frente dele e desce. Está armado. O palco para que uma desgraça aconteça. Opa, o cara me fechou. Demônio, você não vai roubar minha paz. Você não vai fazer eu brigar com esse cidadão. Não importa se ele está certo ou se está errado. Eu quero agora, como profeta de Deus, liberar uma palavra sobre a vida dele. Vai abençoado em nome de Jesus. Eu não brigo, eu não discuto, eu não coloco minha vida em risco e nem a da minha família. Você discerniu a tentação. Está entendendo que tentação vai além daquilo que você pensava que era tentação? Você está dentro da igreja, foi pregada uma palavra de finanças. Aí você diz: eu vou dizimar, eu vou ofertar. Aí o diabo vem e diz: não, o que é isso? É uma tentação. Você diz: diabo, quer saber de uma coisa? Eu sou de Jesus, e quem é de Jesus é dizimista e ofertante fiel. A partir de agora eu piso na tua cabeça, eu esmago a cabeça da serpente, e eu vou cuidar do reino de Deus. Você venceu a tentação. Enquanto você fica: eu não posso, eu não tenho, não dá. Chega uma hora na tua vida que você não colhe nada, porque você não plantou. Chega uma hora na tua vida que você não vai colher da fidelidade que você não teve. Por isso que aquilo que nós fazemos, amados, é espiritual. Deus, Ele nos usa para nos tratar e para a gente tratar a sociedade. Essa palavra você tem que levar para as pessoas que você conhece, porque os demônios estão rondando. Famílias brigando, discutindo, querendo se matar, casais quase se separando, a mulher perdeu interesse pelo marido, o marido é indiferente, os filhos são alienados, estão sendo aliciados pelo tráfico, estão no vício, na criminalidade, na bandidagem. A tentação está aí, e você tem que resistir às tentações, aqueles sentimentos, coisas do passado. Existe uma âncora que te prende, que não te deixa avançar. Eu converso com mulheres que dizem: pastor, eu não quero casar nunca mais. Eu digo: mentira. O que mais você quer é casar e ser feliz, ter alguém que cuide de você. O que você não quer é sofrer tudo de novo. Corta o cabo que te liga a esta âncora. Eu sei que é autoproteção, mas coloca a tua vida nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai te curar, para você ter um relacionamento curado, porque uma pessoa doente não pode fazer a outra feliz. Tem gente que casa e não demora muito tempo, quer descasar. Por quê?
é uma pessoa complicada, que não permite ser tratada. Casou para dar certo, casou para ser feliz, mas tem que trabalhar isso. O camarada, o homem com quem você casou, não é perfeito. Eu sei que às vezes tem que empurrar ele na descida para ver se pega no tranco, eu sei, mas homem é assim mesmo. A percepção feminina é diferente da percepção masculina. Mas quando a gente começa a alinhar as coisas com a palavra de Deus, a gente começa a andar na presença de Deus, a gente começa a viver uma outra realidade, e a gente vai rompendo uma coisa de cada vez, até que nasce no nosso coração o verdadeiro amor, o amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor infinito. Tudo que Deus quer é que a gente se desarme para poder viver essa realidade. Aí quando você se vê adulto, você se vê sem humildade, porque é uma arma que você tem, você apanhou tanto que, por ser orgulhoso, você acha que você vai vencer. E quando você entra na igreja, você percebe que o próprio Jesus ensinou que o orgulho vem antes da queda, que aquele que se orgulha, sofre, quebra a cara, não tem estabilidade, não tem paciência, não tem respeito, não tem carinho, não tem amor, é inseguro, medroso, intolerante. Quando a gente fala de intolerância, a gente está falando da pessoa raivosa, palavras impensadas, reações inesperadas, uma pessoa vingativa. Agora, como tratar a luz da palavra? A gente precisa entender que essas pessoas, e a gente tem que tomar cuidado para não ser um de nós, são extremamente infelizes. Olha, quem é infeliz quer fazer inferno na vida dos outros. Tem irmã que eu falo, vai se converter, irmã. Na minha vida não vai fazer inferno. São pessoas infelizes, solitárias. Tem 1, 2, 3 amigos, daqui a pouco não tem mais ninguém, porque não é leal, se tornam pessoas solitárias. Quantos amigos você tem de verdade? Com quem você pode contar? Se precisasse 10.000 hoje, você ia pedir para quem? Não vale. Sempre tem um engraçadinho que fala o quê? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, essas pessoas são infelizes, solitárias, pobres de espírito e pobres de dinheiro também. Às vezes pode ter até dinheiro, mas é pobre de espírito. São pessoas infelizes, solitárias, amargas, azedadas, curtidas, destemperadas, desleais, desonestas, indecisas, maliciosas, contendeiras. Aí são as fofoqueiras. São pessoas sem paz, que querem roubar a nossa paz. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Deus está fazendo algo aqui nesta noite. Deus trouxe você para este lugar com propósito. Deus está curando você.